pessoas atingidas pelo uso, como tem acontecido ultimamente. Aí a gente tem os exemplos de computação espacial, de redes sociais, obviamente, agora com inteligência artificial. O que mais você imagina impactando essa relação de uso dos cartórios e da visão que a gente tem dessa estrutura legal? Eu acho que a inteligência artificial generativa, né? Acho que, aliás, hoje é o que domina o debate, até porque eu acho que poucas pessoas conseguiram mastigar e ter uma visão do que ela pode efetivamente agregar e onde ela pode agregar, e a gente está no mesmo barco. A gente ainda não conseguiu verificar onde ela pode agregar. E nesse sentido, então, assim, se a gente for analisar um pouco para trás, a blockchain nós conseguimos assimilar, né? Outras tecnologias mais de base, assim, nós conseguimos assimilar. Hoje você consegue fazer todos os atos notariais eletronicamente, na nossa plataforma e-notariado. Então, assim, você tem toda uma arcabouço de tecnologia da informação que a gente conseguiu auxiliar e botar a serviço da população. Agora, a inteligência artificial a gente ainda não conseguiu mastigar. Onde ela agrega, onde ela não agrega e qual o impacto dela na relação de confiança mesmo. Porque nós somos os cartórios são, na verdade, prestadores de confiança, né? Senão as pessoas podiam apertar a mão e aceitar os negócios dela. Sem dúvida. Aperta a mão e vai para casa. Mas elas têm, nessas relações tem um gap de confiança que a gente tenta preencher, né? Preencher isso com máquina vai funcionar? Não vai funcionar? Vai manter? E é um tema muito, até filosófico, né, André? Porque, assim, a confiança é o que liga as pessoas, né? Eu não passaria no sinal verde se eu não soubesse que o cara vai brecar no vermelho. Porque se eu começar a desconfiar que ele vai passar no vermelho, eu também breco no verde. Então, é muito disso, cara. A gente vai ter que ver qual é o impacto. Agora, tem impactos que são simples, né? E esses são fáceis de falar. Você vai ter impacto operacional, né? Leitura do texto, agrupamento de padrão, geração de texto padrão. Cara, ok, isso até... Mas dessa figura de copiloto, você fala sobre o uso da inteligência artificial nessa figura de copiloto no primeiro momento? Perfeito, a tua imagem foi perfeita, copiloto. E se vai se tornar ou não piloto, vai ser uma decisão política. É uma decisão política, não é tecnológica. Geralmente, eu brinco aqui que os nerdzinhos de tecnologia, se você dá uma ideia, ele vai produzir, cara. Então, você tem que saber se você quer aquilo. Claro. Então vai ser uma decisão política. De copiloto é essencial, mas eu acho que ainda vamos ter que estar com a mão no manche e verificar. Principalmente nessa questão que é humana de geração de confiança. No nosso dia a dia, como tabelião, a gente fica no meio do comprador, do vendedor e assim por diante. E, cara, é muito curioso como aquela coisa, eu só assino se ele paga. Eu só pago se ela assinar. Aí fica os dois ali e você se coloca como preenchedor desse gap. Você fala, cara, ok, tá tudo certinho e tal. Pode assinar, ele pode pagar. Vamos aqui, eu tô aqui. Vamos lá, vamos fazer isso. É isso que a gente empresta. Isso é um fator humano também, né? Claro. Será que isso vai ser preenchido no smart? Quem vai dar o enter primeiro? Sabe que, você falando dos nerds de tecnologia, entre os quais eu me enquadro, a gente fez uma pesquisa há relativamente pouco tempo para entender a propensão das pessoas a utilizarem inteligência artificial como mediadora de conflitos. Quanto você deixaria um algoritmo e se deixaria, em quais condições, mediar uma relação de conflito que você tenha com uma outra pessoa ou outra empresa? E a esmagadora maioria das pessoas diz que não deixaria em nenhuma hipótese, porque ainda não confia nos algoritmos. Por mais que a gente já tenha evoluído, por mais que os algoritmos apresentem argumentos convincentes para que essa mediação seja feita, as pessoas preferem, aí sim, usar como um copiloto para si, para obter informações, alternativas, propostas de acordo. A tomada de decisão. E a tomada de decisão, ela é realizada pela pessoa, a percepção de controle. O olho no olho, naturalmente, com a prerrogativa de usar inteligência artificial nessa figura de copiloto que eu mencionei, mas sem que o algoritmo tenha poder de decisão.
Quando você humaniza essa história, essa mediação, você enxerga uma característica diferente? As pessoas atribuem a um terceiro a capacidade de mediar seus conflitos? Ah, não tenho a menor dúvida. É diferente? Não tenho a menor dúvida. É diferente. E vai de característica pessoal de quem está estando na intermediação, de quem está tentando corrigir, de quem está tentando criar, gerar consenso. Cara, eu não tenho a menor dúvida. E acho que aí a gente vai até fugir para um debate que é até melhor com vinho, né? Que é o efeito psicológico dessa relação, empatia. Será que eu tenho dúvida, será que em algum momento da história da humanidade a gente vai conseguir gerar confiança com uma máquina, vai gerar empatia com a máquina, eu vou me reconhecer na máquina e vou aceitar as dicas dela, o que ela vai me falar em questão complexa? Vou te dar um caso, assim. Eu estive entre um grupo de tabelienses que desenvolveu e introduziu e criou o e-notariado. O grupo de tabelienses foi no meio da pandemia, os cartórios não podíamos fechar o serviço público, mas ao mesmo tempo as pessoas não vinham e os negócios parados, e a gente conseguiu aproveitar e criar essa plataforma para fazer os atos à distância, mantendo o distanciamento social lá e a segurança, questão de saúde. Beleza. Quando nós introduzimos, quando a pandemia arrefeceu, a gente imaginou assim, nós vamos ter aí uma quantidade esmagadora de atos digitais. As pessoas vão tratar tudo por videoconferência, que a plataforma trabalha nesse sentido, videoconferência, grava, assinatura digital, criptográfica, guarda ali as mensagens e tal. Beleza. A gente imaginou, cara, isso vai ser... Pum. Tinha cara já imaginando assim, pô, eu vou ter que enxugar cartório, vou ter que diminuir tamanho, porque não tem mais necessidade de ter esses postos de trabalho aqui, postos de atendimento. Nada. Se ficou no meio a meio, se ficou aí 60, 40, variando o mês. Cara, as pessoas querem ir falar com a outra. Ela quer apertar a mão. E eu acho que isso também a gente está vendo, André, no mundo corporativo do home office. Você vê que você consegue tratar níveis de reunião por videoconferência até um determinado padrão. Claro. Aí chega agora, vamos ver, o cara fala, pô, quando a gente vai se encontrar? Eu acho que isso ainda perdura há muito tempo, se não perdura para sempre. Então, o que você falou, decisões tomadas diretamente por IA, será que quando as pessoas tiverem essa consciência diagnóstico médico por IA, será? Eu ainda tenho eu concordo e acho que a prerrogativa de escolha é bastante saudável. Usando o seu exemplo do home office, se eu tenho a possibilidade de fazer determinadas conversas em home office e em outras conversas no escritório, se eu consigo ajustar de maneira produtiva os dias que eu vou para o escritório, eu particularmente adoro ir para o escritório. Eu acho que funciona melhor, embora entenda as dificuldades de deslocamento, né, e a gente sabe que isso é uma desvantagem, mas como você não trabalha só para você e trabalha para a organização, para a empresa, para as outras pessoas que fazem parte do time, ter a possibilidade de ser mais produtivo, de entregar mais valor para a organização, faz com que essa escolha seja tomada em função do seu job description ali, daquilo que você tem que fazer. E não é por acaso que as grandes empresas, inclusive as big techs, estão pressionando para um retorno aos escritórios. Então, eu gosto disso hoje. Mas ter essa possibilidade é muito bom. Ainda mais quando você precisa lidar com pessoas que ficam em outros países, em outros estados. Ter ali fazer o juízo de valor da forma que é mais produtivo conduzir uma determinada reunião, um determinado acordo, voltando para o exemplo dos cartórios, me parece bastante natural. Rapidinho, Andrei, para a gente fechar, a gente falou sobre as consequências das novas tecnologias. Agora eu quero fazer uma pergunta ao contrário. Quais são as consequências de não implementar? Se o mercado decidir deixar essas tecnologias todas de lado, vai funcionar? Pode acontecer isso? No ambiente concorrencial é praticamente a morte, né? E se for uma decisão de país, nós temos uma dificuldade que não é a mesma decisão de outros países, né? A gente tem aí relações intercontinentais e tal, com visões diferentes. Então, há uma necessidade
assim, também pensando longe de uma governança global nesse sentido, né? Claro. Um país vai assumir a IA, como a China está fazendo, com formas de classificação social, né? Que eles têm lá o rating Sim. de pessoas e tal, e o outro país não. Você vai ter uma perda de eficiência em um país ou não, e não necessariamente no mesmo sentido. Então, assim, dificilmente vai dar para negar. Acho que nunca a humanidade negou uma tecnologia nova. O grau, aí eu acho que vai variar. Claro. Mas uma entidade, uma instituição como a nossa, não trabalhar isso, uma empresa, num ambiente corporativo, não trabalhar isso é um risco enorme. Sim. É um risco enorme, porque a pressão por eficiência, a pressão por tempo... Você pega filhos pequenos hoje que vivem no time do TikTok. 3 segundos ela quer uma resposta. E isso vai continuar.